Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre memórias, sua hierarquia, o que é, para que serve e como funciona. Na hierarquia, vamos tratar da velocidade de acesso, capacidade de armazenamento e custo por bit. Em primeiro lugar na hierarquia vem os registradores. Essa memória fica dentro da CPU e por isso a velocidade de acesso é extremamente rápida. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de processador, um AMD, tá? E o Intel. Dentro do processador ficam os registradores. São memórias extremamente rápidas e mais caras por esse motivo. Tá ok? Em segundo lugar na hierarquia vem as memórias cache. Tem como função armazenar os principais dados e recursos utilizados pelo processador, lendo de forma muito mais rápida quando solicitados. Tá aqui o modelinho, tá? Trouxe para vocês esse exemplo aqui, é o UT61256, é utilizado como memória cache. São pequenas, também muito rápidas e caras. Essa memória fica entre a CPU e a memória RAM. Essa aqui está em segundo lugar na hierarquia. Em terceiro lugar na hierarquia, tem as memórias RAM, que são memórias muito utilizadas em placas de computadores, tá? São memórias voláteis, são rápidas, mas quando desligada a energia, os dados que estão dentro delas se perdem. Temos dois tipos de memória RAM. A SRAM, que é Static Random Access Memory, memória estática rápida, volátil, perde as informações quando desligada da energia. E a DRAM, Dynamic Random Access Memory, memória dinâmica mais complexa e mais lenta que a SRAM, perde as informações quando desligada da energia. Tá ok? E aí na categoria de terceiro lugar de memória primária ou principal, temos as memórias ROM. Trouxe aqui dois exemplos para vocês. Aqui são exemplos iguais, essa aqui é a EEPROM, são memórias não voláteis. Normalmente elas podem ser gravadas apenas uma vez, mas esse modelo aqui específico que tem essa janelinha, utilizando-se de um equipamento de luz ultravioleta, é possível apagar esse chip e regravá-lo. Também trouxe esse outro modelo. Esse primeiro que eu mostrei é o EEPROM e esse segundo modelo é o EEPROM. Muito utilizado nos computadores atuais. É a famosa BIOS. Também ela não é volátil e pode ser regravado se aplicado uma tensão maior do que a normal de uso para poder regravá-la. Ok? Agora, em quarto lugar na hierarquia, vamos falar da memória secundária. O armazenamento não volátil, mesmo desligando o computador, os dados permanecem intactos. E a memória que o usuário tem acesso através do sistema operacional, podendo ser gravado, alterado ou excluído os dados a qualquer momento. Vou começar pelo hard disk drive, conhecido como HD. O mais comum e mais utilizado em computadores, onde fica instalado o sistema operacional, aplicativos e arquivos de usuário. Trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? É um HDzinho pequeno de notebook, eles normalmente são maiores, só que esse aqui é idêntico ao grandão. Aqui temos o atuador, onde fica esse ímã, aqui o braço, na ponta desse braço, bem na pontinha, bem pequenininho, temos a cabeça de leitura e gravação. Aqui temos o eixo e o prato, né? O disco conhecido como prato. Esse disco ele gira em altas velocidades, nesse caso aqui em 7.200 RPM, e o atuador mexe o bracinho de forma que ele consiga ler e gravar magneticamente nesse disco. É uma memória não volátil. Temos também, mais moderno, os SSDs, Solid State Drive, conhecido como unidade de estado sólido. Tá ok? Essa unidade é muito rápida, silenciosa, não possui mecânica e utilizam de chips de memórias não voláteis para gravar e armazenar. Também pode-se instalar sistemas operacionais, tem a mesma função do hard drive. E também temos a categoria, ainda em memória secundária, né? Em quarto lugar na hierarquia, os portáteis, que são, temos esse aqui como exemplo, que é um HD externo, onde tem um disquinho desse aqui dentro dessa caixinha, mas tem uma plaquinha onde permite que o usuário, através de um cabinho USB, conecte no computador e consiga gravar grandes quantidades de dados nesse formato aqui. E temos em formatos menores, que são o pendrive, muito utilizado também, porém de capacidades menores, também não volátil, onde o usuário pode gravar seus dados. Trouxe aqui também um exemplo de SD card, esse aqui no caso de 2 GB, né, 2 GB no caso de dados, também não volátil, tá? Também um chipzinho de memória. E também trouxe como exemplo o SD card, um micro SD, também muito utilizado, principalmente em câmeras e celulares. Ok? E em quinto lugar na categoria eu quero falar dos CD-ROM, né? DVD-ROM, Blu-ray, disquete e fita magnética. Esses já estão em desuso, ok? Já caíram em desuso.
Com o intuito de trazer para vocês aqui uma aplicação prática, eu trouxe aqui uma placa-mãe como exemplo. Nessa placa-mãe temos aqui o processador, que na hierarquia tem os registradores. Na placa-mãe tem um chip onde está a memória cache e temos aqui do barramento ligado aqui, ó, via esse cabinho, o HD, né, hard drive no caso, o hard disk, onde o processador manda ler as informações, passa pela memória, temos aqui a memória RAM, memória primária, né, ou principal. E os dados vêm do HD, passa pela memória, depois é jogado na memória cache, que depois vai para o processador. Nessa mesma aplicação aqui, ó, temos as portinhas onde o usuário utiliza para conectar, né, seus drives externos. Tem outro aqui, outro HD externo, muito utilizado pelos usuários. E aqui a conexão para pendrive, que é muito utilizado pelos usuários. A única fonte que eu utilizei para fazer esse vídeo foi o próprio livro disponibilizado pela Uninasal, tá? Organização e Arquitetura de Computadores, Meire e Gênio, tá ok?